Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje é domingo, dia 23 de agosto. Nossa igreja retomou hoje os cultos presenciais, procurando obedecer os protocolos determinados pela prefeitura. Esse é o terceiro culto que estamos tendo hoje. Tivemos um culto às 9 da manhã, com os irmãos da terceira idade. Às 3 horas tivemos um segundo culto com os irmãos que nós chamamos de meia idade. E agora à noite nós estamos tendo nosso encontro de adoração, de louvor com os irmãos mais jovens, jovens casados, os nossos jovens solteiros, os nossos adolescentes. Lamentamos profundamente não poder ainda trazer as crianças para os nossos encontros, porque a determinação que recebemos foi que as salas de apoio da igreja precisam estar fechadas. Mas, meus irmãos, já é melhor do que nada. Depois de 5 meses, aguardando esse momento, e vamos cada semana acompanhando o noticiário e as instruções que as nossas autoridades continuarão nos dando para ver, e também a maneira como a igreja vai estar reagindo nesse momento, para que possamos então tomar novos procedimentos pela graça do nosso Deus. O importante, irmãos, é que esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Salmo 118, o versículo de número 24. Oremos ao Senhor. Ó Deus, recebe nossa gratidão. Graças à tua bondade, graças, ó Deus, aos procedimentos que estão sendo feitos pelas nossas autoridades, com toda preocupação, com todo cuidado, foi possível hoje, ó Deus, recomeçarmos os nossos encontros presenciais. Te damos graças por tudo isto. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe cada membro da igreja, nesse momento ainda, quando nós estamos assim meio que perplexos, meio que preocupados, meio que, Senhor Deus, ainda sentindo algum desconforto. Mas, ó Deus, eu peço que o Espírito do Senhor possa estar cada dia nos ajudando, nos dando entendimento, nos dando, bendito Deus, submissão aos teus propósitos e obediência também às nossas autoridades civis, aos nossos governantes. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e que o Senhor Deus possa nos abençoar durante esse momento tão gostoso de adoração que estamos vivendo com a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino número 411 do nosso cantor cristão. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar deste ensejo bom, desejo temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos afastados ficarão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vê o que nos fez o Rei
aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Quero mais uma vez, meus irmãos, manter os irmãos informados de que procurem ficar atentos ao noticiário e às instruções que estarão sendo dadas ao longo da semana por meio da nossa secretaria da igreja, não é? Os irmãos estejam atentos e acompanhem isto para que os nossos encontros ocorram dentro da maior normalidade possível. E nesse momento, irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus com alguns cânticos acompanhando o nosso ministério de louvor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. 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 Meus irmãos, nesse retorno às nossas atividades presenciais, em 3 cultos, pelo menos hoje temos 3 cultos. Vamos ver esta semana qual será a orientação que Deus há de nos dar. Eu quero, meus irmãos, interromper aquela série. Ela vai continuar, estejam certos, mas hoje, meus irmãos, por ser o primeiro dia que nós estamos nos reencontrando, eu quero fazer comentários bíblicos com os irmãos a respeito de 3 textos da palavra de Deus. 2 textos, 3 textos, Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: dediquem-se à oração e estejam alertas, atentos e sejam agradecidos. Depois, meus irmãos, o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 25, nos diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E finalmente, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 26, nos diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essa meditação nós estamos gravando-a na terça-feira, dia 18 de agosto. O irmão Edmar está aqui na minha frente, ele não quer que eu agradeça mais, mas ele sabe que eu continuo muito grato pelo esforço, pela dedicação desse querido irmão. Meus irmãos, o primeiro caso da pandemia, o primeiro caso do vírus, do coronavírus, ele foi identificado na província de Wuhan, se é que assim que se pronuncia, na China, no dia 31 de dezembro do último ano. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo,
primeiro pelo continente asiático e depois pelos demais países. Em fevereiro deste ano, a transmissão da Covid-19, nome dado à doença causada pelo vírus, ela no Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos de contaminação e mortes, fazendo, meus irmãos, então, com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estiveram em outros países. No mesmo dia, o primeiro caso no Brasil foi identificado na cidade de São Paulo. No dia 9 de fevereiro, ocorreu, irmãos, a repatriação de brasileiros que estavam na China. No dia 26 do mesmo mês, tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil, um homem de 62 anos que teria estado na Itália. Em 15 de março, a nossa igreja fechou as suas portas, em obediência ao decreto publicado na véspera pelo nosso prefeito. No dia 17 de março, justamente no dia do meu aniversário, se confirmou a primeira morte, um homem com 62 anos. E ainda no mês de março, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu o surto da doença como uma pandemia. Meus irmãos, eu creio que os irmãos tenham acompanhado o noticiário. Já estamos com mais de 110 mil mortos em nosso país, mais de 3 milhões de pessoas contaminadas. E eu quero me voltar para a palavra de Deus nesse primeiro dia de nosso reencontro, de nosso culto presencial, para abordarmos, meus irmãos, o que é que Deus tem a nos recomendar nesse tempo diferenciado que estamos vivendo. Primeiro, Paulo diz que devemos orar e agradecer. Dediquem-se à oração e sejam agradecidos. Irmãos, a pandemia ainda não terminou. Nós nem mesmo temos certeza hoje de quando isso vai ser realmente possível, de quando vai ser de fato possível retornarmos àquela normalidade, àquela rotina que nós tínhamos até o começo de março deste ano. Até que tenhamos disponível uma vacina e que seja confiável. Creio que os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo no mundo. Ou então algum outro tipo de tratamento para esse vírus. E aqui e ali a gente vai tomando conhecimento de que alguns centros de pesquisa estão procurando por isso, por alternativas de cura. Enquanto, meus irmãos, as coisas estão nesse pé, nós precisamos ser bons mordomos, bons administradores deste tempo e mais, bons administradores das circunstâncias que Deus hoje está nos oferecendo. Um dos mais difundidos mitos contemporâneos relativos a uma palavra conta a inspiradora historinha de que o termo chinês Weiji, espero que está pronunciando certo a palavra, essa palavra Weiji, ela significa crise. É um ideograma, não é bem uma letra. Os chineses, eles têm ideogramas e não letras. É um ideograma formado pela junção de dois outros. O negativo wei, que significa perigo, e a palavra ji, que significa oportunidade, significa uma ocasião propícia. Vejam bem, irmãos. Um vírus que teve seu começo na China pode nos ajudar a entender que Deus está nos dando para que nessa crise, Deus está nos dando a oportunidade para que nessa crise nós nos sirvamos desse momento para desenvolver
nossa vida de oração. Nossa vida de oração. Orar por nós mesmos, orar por nossas famílias, para que em sua misericórdia Deus nos livre não apenas desse vírus, mas de qualquer outra doença que nos obrigue, irmãos, a procurar os profissionais de saúde ou ter que enfrentar tratamentos hospitalares nesse momento, como alguns dos nossos irmãos tiveram que enfrentar. Orar pelos profissionais de saúde, para essa gente corajosa que está lá na frente de combate, tentando e nem sempre conseguindo salvar vidas. Orar pelos cientistas que estão na luta para desenvolver medicamentos e tratamentos que eliminem, meus irmãos, esse vírus mortal. Orar pelas nossas autoridades para que elas tenham discernimento da parte de Deus para nos orientar, reger os nossos movimentos, as nossas condições nesse tempo tão difícil. Mas, meus irmãos, orar também, sobretudo, para sermos gratos a Deus. Eu me lembro, eu estava com a minha esposa em Brasília, quando o governo decretou esse distanciamento social, e nós chegamos em Brasília, mais ou menos por volta das 6 e pouca da tarde, e nós tínhamos passagem para Aracaju, e aí eu orei com a minha esposa e disse: filha, nós temos que tomar uma decisão, porque se formos para Aracaju, nós corremos o risco de ficarmos presos lá. Deus iluminou a minha mente, a nossa mente, os nossos corações, e conseguimos trocar a passagem. Foi, meus irmãos, uma epopeia no dia seguinte, para chegarmos em casa. E quando eu cheguei em casa, que eu coloquei os meus pés no portão da minha casa, eu agradeci a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos são e salvos. Meus irmãos, gratidão. Está aí uma coisa que Deus aprecia. Lá em Lucas 17, nós temos a informação de que Jesus, ele não deixou de apreciar a atitude de um dos leprosos que fora curado por ele e que voltou para agradecer, e que teve a sua fé abençoada por Jesus com a salvação da sua alma. Que nós sirvamos desse tempo, meus irmãos, para orar. Nós não estamos tendo mais os nossos encontros de oração e vamos continuar sem tê-los durante algum tempo ainda, mas eu espero, irmãos, que na quarta-feira, porque toda semana nós mandamos para o irmão Edmar uma reflexão, uma meditação. Então você pode pegar aquela meditação que vai ser postada no YouTube, você juntar a sua família, você cantar o hino, ter um momento de oração, ouvir a meditação da palavra de Deus. Irmãos, esse é um tempo que nós estamos tendo uma oportunidade de desenvolvermos o nosso espírito de oração. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo continuou dizendo: se nós esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu não vejo, meus irmãos, a menor dificuldade em pegar essa passagem e aplicá-la nesse momento que nós estamos vivendo, momento esse que está começando a ser caracterizado, pela impaciência, pela ansiedade que todos nós estamos vivendo. Quando é que isso vai acabar? Quando é que vamos poder voltar a nos reunir? Quando é que nós vamos poder nos deslocar? Quando é que nós vamos poder ir à praia? Quando é que nós vamos poder fazer isso, fazer aquilo? Irmãos, interessante, irmãos, como nós somos ansiosos. Basta uma aberturazinha, e muitas vezes nem é preciso isso, para que as pessoas saiam desvairadas para a rua e promovam o ajuntamento de necessários, descumpram as regras mínimas de distanciamento e abram até mão dos equipamentos de proteção. O irmão tem andado pela rua, mas não sabe disso, não é? Dias passados eu estava levando a minha sogra para a casa da filha dela, que mora lá na Barra, e aí, irmãos, quando chegamos ali daquela esquina do Hortifruti, para atravessar para a Rua da Praia, eu olhei para a Rua Direita, irmãos, eu fiquei assustado.
assustado. Irmãos, eu fiquei assustado com a quantidade de gente ali, fez a Caixa Econômica. Eu digo, Senhor, te dou graças, porque eu não preciso estar ali, porque dificilmente eu ficaria ali, irmãos. Sabe, queridos, parece que nós estamos vivendo a síndrome de Abacuque. Abacuque, o profeta, que começa o seu livro reclamando, ele demonstra toda a sua impaciência, gritando para Deus, Senhor, até quando? Eu vou falar e o Senhor fica aí sentadão nesse trono e não resolve as coisas aqui embaixo. Meus irmãos, eu reconheço que a gente vive nessa sociedade dinâmica, apressada, mas esse tempo de pandemia, irmãos, ele tem sido para todos nós uma oportunidade para o exercício da paciência, o exercício da espera, o exercício da confiança em Deus, o exercício da diminuição de nosso ritmo, a oportunidade de nos dedicarmos a outras coisas que nos demandem menos. Queridos, é difícil, eu sei disso, com toda certeza, mas meus irmãos, entrar no desespero, meter os pés pelas mãos, isso não nos levará a nada, a não ser trazer tristezas e desgostos para nós e para as nossas famílias. Então, meus irmãos, a recomendação de Paulo é paciência. Se esperamos o que não vemos, e ainda não vemos a cura, ainda não vemos o fim, então vamos aguardar com paciência. Aprendamos isso. E em terceiro lugar, irmãos, agora voltando para o Velho Testamento, texto que já usei alguns domingos atrás, me lembro agora. Então, o profeta Jeremias, ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmãos, é interessante que esse versículo parece que anda na contramão do próprio título do livro, porque o livro é um livro de lamentações, é um livro de reclamações, é um livro de questionamentos, mas o profeta nos diz que bom é ter esperança. Esse livro de lamentações, irmãos, ele tem um tema principal. E esse tema é o sofrimento que sobreveio à cidade de Jerusalém, quando Nabucodonosor capturou aquela cidade no ano de 586 a.C. E aí, meus irmãos, o profeta, ele vai se expressar por meio de uma série de elegias, ou seja, de poemas líricos, mas poemas líricos de conteúdos tristes, de conteúdos melancólicos, porque ele quer expressar a sua inconsolável tristeza por causa da agonia e angústia da cidade. Esse tem sido para todos nós brasileiros, meus irmãos, todos os cidadãos do mundo, um tempo de agonia, um tempo de tristeza, um tempo de perdas irreparáveis. A minha nora me compartilhou comigo que no falecimento da sua avó, 4 ou 5 pessoas puderam ir distantes uma das outras. Não se pôde abrir o caixão, não se pôde chorar, não se pôde rever a face do ente querido. Meus irmãos, esse tempo de perdas irreparáveis de pessoas que nós aprendemos a amar, e gente de todas as idades tem morrido. Gente que tem nos deixado por conta desse vírus, e a tristeza, meus irmãos, de todo esse distanciamento social, que é, nesse momento, absolutamente necessário. Irmãos, você liga a televisão, está aí as autoridades pedindo, não saia de casa, se você não precisa sair, fique em casa. Por quê? Para que haja preservação de vidas. Mas mesmo assim, meus irmãos, esse distanciamento, ele só acrescenta mais tristeza, a gente sabe disso. Mas no capítulo 3, desse livro de Lamentações, a impressão que eu tenho, irmãos, é que o profeta, ele abre um parêntese.
Ele interrompe por alguns momentos a sua tristeza, os seus lamentos, e ele nos acena com duas direções que eu e você podemos tomar em qualquer situação que nos traga abatimento, como essa pandemia. Que direções são essas? Primeiro, ele convida o povo de Deus a reconhecer o seu pecado, os seus pecados. Ele faz isso, meus irmãos, nos primeiros 21 versículos do capítulo 3. Não estou, meus irmãos, aqui me referindo à culpa que alguém possa ter tido pelo surgimento desse vírus, mas do fato de que esse vírus, de que esse flagelo, ele coloca, meus irmãos, à mostra toda a nossa fraqueza moral, toda a nossa debilidade moral, todos os nossos pecados, todo o nosso medo, toda a nossa responsabilidade por vivermos neste mundo como se nós nunca fôssemos morrer. Não é verdade? Meus irmãos, nós precisamos parar para pensar no que está dentro de nós, na nossa postura, no nosso comportamento. Em segundo lugar, dos versos 22 até o verso 66, do restante desse capítulo, então o profeta vai nos acenar com esperança. A esperança de auxílio pelas misericórdias do nosso Deus, que não apenas são a causa pela qual ainda nós não fomos consumidos, como suas misericórdias são infinitas e como elas nos renovam a cada manhã de nossas vidas. Você abre os olhos, ó Deus, eu estou vivo, eu posso me levantar, eu posso cuidar da minha vida. Meus irmãos, quero terminar essa nossa meditação dizendo o seguinte. Primeiro eu quero usar o verso 21, onde o profeta diz o seguinte: quero trazer a lembrança, quero trazer à memória o que nos traz esperança. Meus irmãos, lembremos-nos aqui, em primeiro lugar, que por meio do profeta Jeremias, que escreveu esse livro, ele nos lembra de que o Deus a quem servimos, ele é o Pai das misericórdias, ele é o Deus de toda consolação, e que as suas misericórdias, elas não têm fim. Essa é a razão pela qual nós ainda não fomos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã das nossas vidas por conta da sua fidelidade. Mas eu sei que cada um tem o seu jeito de lidar com a vida, cada um tem os seus modos, tem os seus hábitos, e eu tenho uma oração de gratidão que eu faço invariavelmente todos os dias, todas as manhãs. Ó Deus, obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu com toda tranquilidade. O Senhor guardou a nossa casa, o Senhor não permitiu que ninguém viesse nos incomodar, interromper o nosso descanso. Essa é a primeira bênção que eu agradeço. O segundo, Pai, obrigado porque por mais um dia eu consegui me levantar da cama sem necessidade de ajuda. Eu me levantei sozinho. Terceiro, eu te agradeço porque eu começo todos os meus dias na presença do Senhor. Vou lá para o meu gabinete, na minha casa, fecho a porta e ali vou ter meu momento devocional com Deus. Meus irmãos, e por que isso? Porque Deus foi misericordioso comigo. Reconheça isso na sua vida, seja grato a Deus por isso. Em segundo lugar, Jeremias nos lembra que o nosso Deus, ele é bom. Ele é bom.
Naquele tempo, meus irmãos, depois de séculos de existência, aquela cidade, ela estava sendo invadida, o povo estava sendo morto, mas o profeta continua lembrando que Deus é bom. Nós estamos vivendo, irmãos, algo inusitado para a nossa geração. Todos os dias morrem pessoas em praticamente todos os lugares, mas o nosso Deus continua sendo bom. Ele é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, e por conta disso, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso sem fazer estardalhaço, em silêncio. Bom é estar em silêncio, e em silêncio aguardar a salvação do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom. E por fim, meus irmãos queridos, lembremos-nos desta oportunidade ímpar, diferente, inusitada, para que façamos, meus irmãos, e eu creio, meus irmãos, que esse é um dever, esta é uma obrigação que diariamente nos impõe. É a recomendação que o profeta nos faz no versículo 40, quando ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, a nossa vida, os nossos comportamentos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Meus irmãos, conquanto nós não tenhamos sido responsáveis pelo surgimento desse vírus, eu creio que todos nós podemos reconhecer e devemos fazer isto, e que não temos vivido diante de Deus e dos homens uma vida realmente santa e irrepreensível. Daqui a pouco termina essa pandemia, termina toda essa confusão. A pergunta que me faço é essa: eu sairei melhor ou pior desta pandemia? Esse tempo, portanto, meus irmãos, ele precisa ser visto por todos nós como uma oportunidade de arrependimento, de confissão de pecados e de estabelecermos propósitos de vivermos melhor uns com os outros e, sobretudo, de vivermos melhor como o nosso querido Deus, grande Deus. Que Ele mesmo nos conceda estas manifestações da sua graça maravilhosa. Ó Deus, ajuda-nos a que tenhamos ouvidos abertos para estas recomendações do profeta, naquele momento tão difícil da história que ele viveu, vendo a sua cidade sendo invadida, seus contemporâneos sendo mortos, flagelo, Deus, terrível, algo, Senhor Deus, que tem alguma semelhança com esse momento que nós estamos vivendo, só que o inimigo nosso hoje não é um exército invasor, é um vírus que não se vê a olho nu, e que estava, Deus, colocando o mundo de pernas para o ar, podemos assim dizer. Ó Deus, quebranta o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. Dá-nos a graça, Senhor, de que nós não desprezemos esta oportunidade. Quando estamos com nossos movimentos limitados, quando não podemos sair toda hora, que devemos ser cuidadosos com nossos objetos, nossa roupa, nossa postura, nosso comportamento, contato físico com as pessoas, uso de máscaras, enfim, ó Deus, a nossa asepsia com lavando as mãos ou com álcool gel. Senhor, esse tempo diferente, Pai, que não seja um tempo desperdiçado por nós, mas seja um tempo em que depois nós vamos olhar para trás
e agradecer pelas grandes experiências que nós tivemos com o Senhor nesse período de pandemia. Perdoa nossos pecados e abre o nosso coração, para que o nosso coração seja submisso ao que o Senhor Deus tem nos ensinado pela Tua bendita palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos cantar com toda a igreja aquela musiquinha que eu gosto tanto de encerrar os nossos cultos. Lá está o meu tesouro. Irmã Leila vai tocar e nós vamos cantar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Lá está o meu